Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor, de te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente, e o arrepio frio que dá na gente. Pessoal, nós estamos hoje com mais um Europa em Destaque e na nossa entrevista, o destaque da Europa de hoje é ele, Célio Sauer. Muito obrigado. Célio, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho quem é Célio Sauer. Não tem muito o que apresentar, você já apresentou? Célio Sauer, uma pessoa, pelo jeito, né? Hoje fui escolhido aqui para ser destaque a nível europeu e, obviamente, nós fazemos algum trabalho aqui que eu creio que você considerou relevante, né? Posso apresentar o trabalho? Claro, estamos aqui para isso, para apresentar quem é o Célio. Ele é advogado, tem um canal no YouTube muito top e ele vai falar para a gente um pouquinho mais. Fala pra gente como que funciona isso, quem que é. Basicamente, nós temos um canal chamado Diário da Cidadania. Sim. Esse canal visa trazer informações para quem quer vir morar em Portugal, para quem já está em Portugal, para quem é descendente de português, por exemplo, ou quem tem direito aí à nacionalidade portuguesa. E, obviamente, principalmente informações para que as pessoas evitem aquele espírito do prejuízo, aquilo que nos tira dinheiro do bolso, aquilo que nos dá amargura, né? Certo. Que nos dá uma tristeza. Então, nós trazemos lá desde informações de como você pode vir legalizado para Portugal, de como você pode evitar ter prejuízos financeiros, por exemplo, aí agora é uma época, né, dos impostos. Sim. Muita gente vai ter que fazer a declaração de IRS do ano 2022. Eu sou um. Exatamente. E você mudou, por exemplo, a sua morada fiscal para Portugal ou o seu NIF está com o endereço do Brasil? Por acaso eu mudei a minha morada fiscal, porque eu acompanho o seu canal. Muito bom. E temos lá os cafezinhos, que são dicas muito bacanas. Eu acho muito bacana também uma coisa, você sempre está atualizado, e a atualização é na hora. Às vezes quando tem algo de emergência, temos lá as lives. Isso, minha esposa fala assim, você dorme de terno, né? Porque a acontece a coisa, eu já tô lá, aconteceu isso faz 30 minutos, então olha, tem atenção para não ter prejuízo. Essa questão mesmo da morada fiscal, as pessoas não sabem. Mas só por você não atualizar o seu endereço para Portugal, você pode ter um prejuízo de 25% de tudo que você ganhou no ano anterior. Ou seja, imagina o seguinte, nós temos aqui dois caras, José e Francisco, chegaram na mesma data, fizeram um NIF juntinhos, com o mesmo representante, tudo igual. Só que José foi lá, alterou a morada fiscal. Francisco não alterou a morada fiscal. Francisco deixou lá Brasil, Moema, São Paulo, não importa. O que acontece? Agora chega a época do IRS. José vai fazer o seu IRS, faz como residente. Ganhou 9 mil euros no ano passado. Desses 9 mil euros que ele ganhou no ano passado, está isento de imposto, paga zero. Agora, Francisco, que não fez alteração da morada, vai pagar 25% em cima de todos esses 9 mil. Ou seja, vai pagar quase 2.500 euros só de IRS. Tá vendo onde que está o prejuízo? É onde que a gente tenta trazer informação para ajudar as pessoas. Lógico, não falo só de impostos, falo, por exemplo, de legalização. E agora nós tivemos aí uma alteração por parte do governo português que está prometendo fazer a legalização de mais de 150 mil pessoas, estrangeiros, muitos brasileiros, inclusive, agora nos próximos meses, que estão com manifestação de interesse dos anos de 2021, dos anos de 2022. Mas espero que meu nome esteja na lista. Talvez está. Quando é que você fez a sua? Eu fiz logo, foi logo no mesmo dia que eu cheguei. E por incrível que pareça, eu desci do aeroporto, de vez em ir para casa onde eu ia ficar, eu já fui direto para um computador e fazia a manifestação de interesse. Freguesia, já fiz a declaração de morada, ali já peguei, já fui aonde eu tinha que, porque eu já vim com o emprego, né? Fui lá e fiz pela internet. Então nós temos aqui uma história de uma pessoa que chegou em Portugal no mesmo dia, no primeiro dia, já fez uma manifestação de interesse. É isso? Sim, exatamente. E veja só, você pode ser uma dessas pessoas que vai ser beneficiada agora com esse mutirão que o governo vai fazer, que pretende até... Agora eu não tenho certeza se isso vai acontecer, tá? Porque a promessa é forte. Até 31 de março resolver o caso desses 2 anos de manifestações que estão atrasadas. O que nós vimos acontecer agora em fevereiro? Em apenas 15 dias, o governo pulou 4 meses de análise de manifestação. Então estava em janeiro de 2021, fez fevereiro, fez março e está fazendo abril de 2021. Então percebe que a aceleração
começou a acontecer. Agora, se todas essas 150 mil pessoas vão conseguir chegar lá até dia 31 de março, a promessa é forte, Sim. Não posso garantir porque eu não sou o governo, Claro. mas eu tenho uma boa fé, né, de que isso vai acontecer. Isso é notícia extremamente fresquinha, saiu agora há 2 dias atrás. Olha, como realmente eu acho que a sua esposa tá certa, acho que você já dorme de terno. Não durmo de Porque terno. olha pra você ver como que ele é eficiente quando fala no quesito profissional e desse trabalho que ele faz. Ele sempre traz informação antes mesmo de nós conhecermos um pouquinho quem é Célio. Mas, na verdade, o fato de eu ter esse canal informativo é mais importante para mim do que para as pessoas, sabias? Por quê? Porque isso me obriga a sempre estar atualizado. Então, se eu não tivesse as pessoas que às vezes estão aqui nos assistindo, você que é meu colega de trabalho, vai lá no meu canal, me manda informação. Você que me manda o que aconteceu na VFS. Você que vai lá e pede ou dá uma sugestão para eu fazer um vídeo. É você que é responsável por a gente sempre trazer um conteúdo de qualidade. Por quê? Se não fosse você pedir ou não fosse você mostrar para mim o que lhe importa, eu não saberia do que falar. Então, as pessoas são mais responsáveis por eu estar atualizada do que eu estar responsável por atualizá-las. Entendi. É uma via de mão dupla. E lógico, né? Isso eu acho que é um pouquinho do que é o Célio, porque não dá pra gente falar de mim sem, obviamente, né, falar no Diário da Cidadania. Hoje em dia o Diário da Cidadania e eu acho que estamos tão coladinhos que é que nem Romeu e Julieta, é goiabada e queijo. Verdade. Mas agora eu gostaria de saber a história do Célio um pouquinho, porque o Célio já chegou aqui com o Diário da Cidadania ou não? Você é brasileiro? Sou brasileiro, de Curitiba, Paraná, terra fria. Olha. Morei muito tempo na praia, em compensação, certo? Morei em Balneário Camboriú, uma cidade maravilhosa, mas chegou um momento que você percebe que, apesar de Balneário Camboriú ostentar o título de Dubai brasileira, Sim. Vem com brasileira no final. Então, assim, tem ainda questões problemáticas que são de Brasil, né? Você tem um lugar muito bonito, muito bem desenvolvido dentro do Brasil, mas não se desassocia das situações e dos problemas do Brasil. E isso a gente até conversava um pouquinho antes, quando a gente tomou um cafezinho, né? Que eu tive a oportunidade de tomar um cafezinho com Célio Sauer, assim, é diferente. Viu? E durou mais que 30 segundos. Sim, mais do que 30 segundos do que o vídeo. E eu vou falar uma experiência incrível, é muito... Eu fico muito feliz, muito feliz. E se você observar bem, nós temos hoje problemas no Brasil que estão alastrados no país inteiro. Aí você do outro lado vai falar assim, questão da insegurança, questão da criminalidade. Não, tem isso também. Mas tem umas questões culturais que aqui nós conseguimos desenvolver uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais calma, um pouco mais pacata, mas ao mesmo tempo com muita qualidade de vida por causa disso. Certo. Então, o que a gente conversava? Falamos sobre o trânsito, São Paulo, 2 horas, né, na frente, na marginal, para chegar em casa, para chegar ao trabalho, e vem aquela sensação assim, poxa, isso é normal, né? Sim. O meu dia envolve aquelas 8 horas, 10 horas de serviço e mais essas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então são 14 horas no mínimo que nós temos aí de trabalho no dia. E aqui eu vivo ricaço, eu vivo que nem suíço, muita gente não entende quando eu falo isso, mas eu vou de transporte público, para casa, para o trabalho, para onde eu tenho que ir, se eu tenho que ir para um CEF em Setúbal, se eu tenho que ir para um CEF em Cascais, ou de Velas, ou até em Lisboa, eu pego o metro, eu pego o comboio, eu vou de transporte público. E isso é ser rico como o suíço, porque o suíço vai, né, trabalho para casa de transporte público. Às vezes, num dia ou outro, né, eu preciso ir como pobre, ou seja, de carro. Por quê? Porque a grande verdade é, lá no Brasil nós invertemos o conceito da necessidade do carro. Então lá no Brasil nós temos a ideia de que o carro é uma necessidade. Sem o carro você não vai para o mercado, você não leva os filhos para a escola, você não vai para o trabalho, você não vive. Sim, o carro fica como se fosse ali uma necessidade para algo. Primeiramente aquela satisfação de bem-sucedido, de necessidade diária. E quando nós encontramos essa cultura aqui, tanto, né? Aqui em Portugal a gente vê, você falou também da Suíça, que funciona muito bem. Eu tive a oportunidade de presenciar isso na Holanda, Exato. como também nós falamos.
E Exato. não é só o transporte público que o pessoal lá dá prioridade, mas a bicicleta é usada de uma forma que... Exatamente. É incrível, assim, você poder ver, pronto, uma coisa que você se Exato. atentou, olhar quando chegar aqui, ou né, quem pretende vivenciar ou viver aqui, realmente viver a cultura, né? Exatamente. Se experienciar. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de experimentar essa cultura, Exatamente. e consegue ter esses prazeres, Exato. outros lá. E aí eu volto àquele ponto que ele falei, Balneário Camboriú, por exemplo, transporte público lá é quase inexistente. Você vai ter um ônibus a circular a cada 45 minutos. Então é uma situação que você depende do carro. Então Portugal tem essa oportunidade de nos trazer um outro tipo de vida. E é por isso que eu vim para cá. Muitas pessoas pensam assim, você está na Europa ou você está rico, né? Você está cheio de dinheiro e tal. E não, você trabalha bastante, Sim. você tem muitas responsabilidades aqui. Qualquer imigrante que assiste aqui o seu canal, que está acompanhando a gente, sabe que você tem muito sacrifício, muita ralação. Claro, muita dificuldade. Né? Mas, do outro lado, você tem alguns benefícios que dinheiro não compra. Então, hoje, para mim, a qualidade de vida de estar em Portugal estão nesses benefícios que o dinheiro não compra. Né? Tá na questão de você ter a oportunidade de usar o transporte público, mas se precisar usar o carro, não tem uma rua cheia de buracos, de panelas, de problemas, e isso não vai estragar o seu carro. Se você precisa, né, por exemplo, de utilizar, né, alguma forma de serviço público, seja de saúde, seja educacional, você vai ter um serviço com qualidade. Então tudo isso nos importa, tudo isso é benéfico. Sim, né? Sim, claro. Então, quando que você chegou aqui em Portugal? Como foi isso? Nós já sabemos, né, o motivo. Isso. E aqui hoje acredita que você não vai querer voltar, né? Não saio pretende mais voltar. daqui, não saio mais Mas daqui. quando que foi que Já- Portugal teve o prazer de receber você aqui? Já fazem mais de 6 anos Mais que 6 nós anos. estamos aqui em Portugal. Eu, particularmente, desde que cheguei, me encontrei em casa. Desde que cheguei, verifiquei assim, não, aqui é o lugar que eu gosto de estar, né? E, obviamente, pude trabalhar com o que eu já trabalhava no Brasil. Pude, né, continuar a advogar, pude desenvolver naturalmente o meu trabalho aqui em Portugal. E o que te levou a advogar e né, dentro da área que você atua hoje, e principalmente o que te motivou para falar assim, olha, eu vou criar um canal para ajudar as pessoas, para dar informação gratuita, informações de qualidade em tempo. Quase que real, né? Parece que ele mora lá dentro, parece que ele estava. Não, Eu já não. tive a primeira impressão que eu tive. Eu não tenho um antes, anexo no Palácio de Belém. é isso que eu ia te falar. A primeira impressão que eu tive, tô te falando assim como espectador ali do seu canal e fã que sou, né, do seu trabalho. A primeira impressão que eu tive quando eu acompanhava e via que era assim, olha, acabou de sair, era que o senhor trabalhava lá dentro. Eu falei assim, olha, ele deve trabalhar ali, deve participar das reuniões, e depois eu fui vendo que, não é bem assim. Não. Ele está ali sempre bem informado e presta um excelente serviço. Eu acho que isso é um serviço, sabe, social, porque é gratuito as informações. A comunicação Tá sempre- social, ela já é um serviço, É. né? Então a gente sempre tenta trazer as informações, as notícias que são relevantes para os imigrantes. Sim. Agora, fato, né? Se você me perguntar como é que eu tive a ideia de trabalhar na advocacia, nessa área, é a necessidade. Sim. Você identificar aquilo que você passou. Então vem aí de uma experiência que você Exato, teve ao você- chegar e falou, Eu olha, sou pera lá. imigrante. Sim, claro. Então, eu tive que fazer meu NIF, eu tive que fazer minha inscrição na Segurança Social, eu tive que começar a minha vida aqui. Então, eu olhei aquilo e falei assim, nossa, existe aqui uma necessidade, existe aqui algo que, né, assim como eu, as pessoas também necessitam. Então, se eu já sou uma pessoa habilitada a trabalhar com esse tipo de situação, por que não prestar esse serviço para outras pessoas? Agora, o canal já veio de uma forma diferente. O canal, ele veio da repetição. Então você perceba o seguinte, imagina que nós temos a Palmeirinha. Gosta da Palmeirinha? Palmeirinha? Não sabe quem é a Palmeirinha? Não sei, vou descobrir É uma agora. senhorinha de idade Não precisa que saber. faz receitas de bolos, Palmeirinha, receitas não, vamos pesquisar a Palmeirinha. Pesquisa a Palmeirinha. Vamos deixar também o canal dela aí, indicação. Eu sou a Palmeirinha Vocês da acham? imigração. Ah, sim. Então o que acontece? A Palmeirinha, ela passa receitas de bolo. Ela poderia chegar e falar assim, ó, não,
eu vou contar aqui uma receita para você. Aí para a próxima pessoa, a pessoa vem perguntar como é que faz bolo de morango. Ela conta a receita para a pessoa. De novo. Depois vai para a terceira pessoa, como é que faz bolo de morango? Ela vai e conta para a terceira pessoa. Percebe que isso não é eficiente. Sim. Isso é a repetição, É. né? Mostrando para você que talvez você devia amplificar a sua voz. Então a Palmeirinha, ela tem um programa de televisão, muito tempo acho que foi na Rede Mulher, alguma coisa assim. Mas fato é que a Palmeirinha, ela amplificou a voz dela, ou seja, ela passa a receita na televisão para chegar a mais pessoas. É. Quando eu identifiquei que eu estava a repetir as respostas das mesmas perguntas que sempre chegavam, eu falei, por que eu não faço um vídeo sobre isso? Quando a pessoa me perguntar, eu mando o link do vídeo. Vai lá e acompanha. Exato. Então, o que é o NIF? O NIF é o número de identificação fiscal de Portugal, é similar ao CPF. Tem lá um vídeo sobre isso. Sim. Eu assisti esse vídeo pra cá. Exato. Tem um like meu lá. Muito bom, muito lá. bom. Então você é uma das poucas pessoas que deixa like, porque muita gente vê e não deixa o like. Tem um like lá. E o que acontece? Isso que foi o ponto. Foi uma forma de encontrar uma solução para uma repetição. Repetição de informações, repetições de perguntas. Então, eu tentei trazer ali, né, uma forma eficiente de tratar e de fornecer essas informações para as pessoas. Então, foi lá o vídeo do NIF, depois foi o vídeo da imigração, depois foi o vídeo da nacionalidade, depois foi o vídeo da manifestação de interesse. E assim, hoje nós contamos aí com mais de 1.500 vídeos no canal. São, se eu não me engano, mais de 92 ou 90, mais de 90 inscritos, quase chegando a 100 mil inscritos. São quase 93 mil inscritos. Então, Exatamente. quase chegando a 100 mil inscritos. E uma coisa que ele falou, e uma coisa também que nós percebemos, você que acompanha às vezes o nosso vídeo, vai lá no canal do Célio, que eu tenho certeza que você vai lá conferir, e tem muita informação de qualidade, informações atualizadas, tá? Muito top. E não é... E uma coisa assim que eu vou comentar aqui uma situação, que logo quando eu cheguei aqui, eu tive dúvidas, tive alguns problemas, já acompanhava o canal dele antes de chegar aqui, quando saí do Brasil, e agradecer mesmo de coração essa humildade que você tem, estar sempre disposto a realmente contribuir. Eu tive uma situação que eu precisava de uma informação, porque senão eu ia perder o contrato que eu estava de trabalho. Contrato de trabalho. Procurei vários, falei assim, olha, eu vou começar a fazer pesquisa com pessoas que trabalham com isso. Comecei a fazer pesquisa, não tive respaldo. Tive duas que me atenderam via telefone, porque eu consegui o telefone, foi indicação, que são advogados, então faz o processo. E eu perguntei ele a informação, ele falou assim, olha, eu consegui resolver isso pra você. Aí eu falei, olha, bacana, e como que faz pra você resolver isso pra mim? Você faz um Pix pra mim de 60 euros e eu vou te falar. Não tem, é MBWay. MBWay de 60 euros. Aí o outro me cobrou um pouco mais barato, me cobrou 50, para me dar a informação. Falou, mas você faz e eu vou te falar aqui o que você faz, ou então se você preferir, me manda você tem o seu manifesto de interesse pronto? Falei, tenho. Você vai me mandar o seu login e senha e eu vou resolver isso para você. Eu falei assim, olha, mas eu tô aqui, tô precisando, olha, sem o MBWay não tem como te explicar. E aí eu falei assim, veio na minha cabeça, olha, ele dá muita informação lá. Mandei uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem. E de repente ele me respondeu a mensagem e humildemente me passou o contato. E conversei com ele, ele me instruiu, me tirou as dúvidas. E falou, olha, faz aí, se der certo, se precisar de qualquer outra coisa, você volta a entrar em contato. E fiz, e foi assim que eu consegui esse contrato. E assim, sou muito grato por isso. Fico feliz. Então, deu certo o contrato, eu já fico feliz. Sim, deu certo, porque eu consegui resolver o problema. Conseguir saber como falar, porque tem muito isso. Se você, às vezes, você não está fazendo nada ilegal. E aqui as coisas mudam-se muito, essa questão o tempo todo. As coisas se você não souber ter uma informação para a pessoa que está lá também te atender, muitas vezes a pessoa também não tem informação. Não, e se você não souber o que você está fazendo, você volta para trás. Volta, e eles não... Isso acontece. Acontece. É muito comum nas finanças. Você chega lá, quer fazer o seu NIF. Por exemplo, hoje você pode fazer o seu NIF sem a necessidade de um representante fiscal. Você vai sozinho, você faz sozinho, perfeito? Ok. Chega lá nas finanças, com o passaporte, quero fazer meu NIF. Não pode, tem que ter representante fiscal. Eu já passei por isso, sendo advogado. Não, vem aqui fazer um NIF, tal, sem representante. Não, isso não pode, doutor. Assim, pode. Tem um ofício circulado, número 9002, 9052, do ano tal, de 2022. Tem também uma portaria que é do governo, orientando. Então, tem como fazer.
Não, isso não tá válido. Mas tá válido, tá aqui, tá publicado. Aí você tem que começar, né? Tem o dobro de trabalho para fazer a mesma coisa. Então, Portugal é um lugar que tem esse problema, Sim, né? nossa. E é por isso que a gente traz essas informações muito lá no canal, inclusive isso que você falou, se eu recordo, é a declaração de entrega da manifestação de interesse. De interesse, exatamente. E nós fizemos um vídeo explicando como qualquer um pode entrar lá e retirar. E simples assim. Então, a gente tenta sempre, né, amplificar esse acesso às informações através do nosso canal. Para as pessoas que acompanham e são beneficiadas, nós ficamos muito felizes, né? Lógico, né? A gente fica triste que não é para todo mundo que chega. E para ajudar a chegar, é sobre isso que eu falei até entrar, é muita coisa que a gente acaba entrando, é sobre isso. Nós também, o nosso canal é novo, mas agradecemos aí a todas as pessoas que estão colaborando. Já vamos pedir para se inscrever no canal. Se inscreva, deixa né? o like, isso ajuda demais. Quando você entrar no canal do Célio, Ajuda. Primeira coisa que você vai fazer antes de assistir o vídeo, se inscreva. Sabe? Ativa o sininho que eu tenho certeza que só vai chegar informações boas e atualizadas. E depois, gostou do vídeo? Uma forma de você contribuir para que a gente consiga atingir outras pessoas e dar continuidade ao trabalho é curtir. Porque nessas 2 semanas, só finalizando, que nós entramos, eu estava olhando hoje os números. Quando tiver pessoas que estão entrando, estão interagindo, e nós tivemos ali mais de 3 mil. Nós temos apenas ainda, está subindo aí nas casas dos 1.000, mas também estamos fechando o mês, estamos muito satisfeitos. E agradecer a todos os nossos colegas que contribuem, divulgam o nosso canal. Nós temos várias pessoas que nos ajudam. Muito e nós fomos ver as taxas, tinha mais de 3 mil pessoas que acessaram ali, né? E não se inscreveram. E dessas nem 3 nada. mil se inscreveram e 2.000 e tantas pessoas não se inscreveram. Muito assistiram, assim, fizeram normal. qualquer coisa, mas não se inscreveram. Então ajuda a gente, se inscreva, ativa o sino. O canal, ele é para isso aqui, olha, para trazer pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa deixa o like, porque tem gente que acha que deixou o like e aí o YouTube vai pagar uma pessoa, sabia? Não. E não, o YouTube não paga por like, tá bom? Eu vou ser bem franco. Sim. O like, na verdade, ele vai ajudar outra pessoa. Ele não ajuda a mim. Sim. Porque o vídeo eu já fiz. O vídeo tá lá. Se tiver 10 pessoas, tiver 5 pessoas, tiver 100 pessoas, é a mesma coisa, já tá lá feito. o vídeo, Já tá feito. Agora, quando você deixa o like, o YouTube vai entender que outra pessoa que acompanha o meu canal, que nem você, que às vezes é inscrito no meu canal, que nem você, pode se interessar por esse conteúdo. E aí ele vai passar essa informação para essa pessoa. Por quê? Nem todo mundo que se inscreve habilita as notificações. Verdade. Então, às vezes, a pessoa ela tem níveis, né, de proximidade daquele canal. Se ela está com as notificações habilitadas, quando eu começo a fazer uma coisa ao vivo, que eu faço tudo ao vivo. Sim. Então, se começa a fazer ao vivo, inclusive o vídeo de ontem, eu espirrei no meio do vídeo. Então, não tem corte, não tem nada. Não tem corte, O que acontece? A pessoa, quando ela entra, né, no YouTube, o YouTube já avisa, ó, tá rolando um vídeo lá ao vivo do Célio. E aí, se você quiser, você entra ou não. Quem não tem a notificação já não vai receber isso. Sim. E aí essa pessoa às vezes vai receber porque outra pessoa com os interesses semelhantes deixou um like. Exatamente. Então o like não me ajuda. Ajuda outras pessoas a saberem que ali pode ter uma informação relevante para elas. Sim. E eu falo isso por quê? Porque eu recebo muito feedback do canal. E é como essa questão dos 25% lá que nós falamos agora do IRS. Sim. Eu conheço pessoas que chegaram e falaram assim, ó, Célio, por causa da alteração que eu fiz, que eu vi no seu vídeo, eu economizei 3 mil euros, 3.600 euros. Isso. Então assim, eu não ganhei uma parte disso, Sim. certo? Então, perceba, a pessoa beneficiou-se porque alguém ajudou ela a receber essa informação, às vezes deixando um like, né? Para mim, não faz diferença. O que me importa é que a informação chegue e possa ajudar pessoas. Então, se nós conseguimos ali atingir, às vezes com um vídeo, 500 pessoas, certo? A gente já fica muito feliz. Gostaria que fosse 500 mil? Gostaria. Mas aí eu tenho que competir com o Felipe Neto. Eu não consigo competir com ele. Ele pegou uma Nutella, jogou dentro de uma banheira e tomou banho na banheira da Nutella. Eu não vou ganhar disso. Jamais. E de repente, olha, mas a luta do Europa em destaque, eu acredito que dentre outros, é trazer para a internet, porque eu tinha lido, isso já deve ter atualizado, mas naquele momento que eu li isso há muito tempo atrás, apenas
30% de conteúdos na internet são conteúdos relevantes e que contribuem para o crescimento e para a sociedade como um todo. Acredito. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na educação, na cultura e no esporte. Exato. A minha vida, eu trabalhei sempre em torno disso. Na realidade, o esporte modificou a minha vida e contribuiu muito na minha infância e adolescência. Como eu até citei um vídeo passado sobre um mestre que faleceu, fizemos até uma pequena homenagem, que tinha um trabalho muito social, muito bacana, que era com o esporte. Eu participava desse trabalho e para ser inscritos ali tinha que ter disciplinas, tinha que ter boas notas, tinha que ter bom comportamento. Então isso eu te acho traz muito bom. muita coisa. Então cresci com isso e percebi o tanto que funciona. E quando a gente vê a internet estourando, vê que é uma ferramenta importantíssima, que pode trazer muitas informações, facilitar tudo, né? A tramitação de coisas, essa burocracia que às vezes encontramos em muitas questões, é difícil o acesso a isso, aquilo, outro. Então a internet traz isso tudo, mas quando a gente vê elas se invertendo esses valores, né? E às vezes aquilo que seria fácil, uma videoconferência, uma videochamada, que é trazer, a ideia da internet era essa, pegar pessoas que estão longe e colocar perto. Mas o que é o e hoje em vídeo dia ela do faz YouTube, se não é uma grande videochamada, lógico, com uma única pessoa, mas os outros todos podem receber com essa videochamada. Sim. Então, e a gente vê essa inversão. Muitas das vezes a internet hoje faz o contrário. Ela pega pessoas que estão perto e se distancia. Claro. Então a gente temos que direcionar isso para uma coisa boa. Então, o nosso objetivo é esse. Hoje estamos com os destaques da Europa. Aí nós viemos com pontos turísticos, viemos com culturas, viemos com artistas, informação, desportistas, pessoas que fazem trabalho como você, que também contribui para a sociedade de uma forma... Isso eu coloco, é um trabalho social, assim, um trabalho cultural e social. Eu não sei nada de esporte. Eu sou aquele menino que qualquer bola para ele é quadrada. Sim. Então não adianta... Você não era bom no futebol, não? Nem no futebol, nem no basquete, nem no vôlei, nem em handebol, nem nada. Eu era muito bom numa posição juiz. O pessoal jogava, tinha aqueles que ficavam no banco, eu ficava para juiz. Era pior que o cara que ficava no banco, porque nem para substituição servia. Então assim, no esporte realmente uma negação. E aí, então, eu vi que sua filha, seu genro são muito talentosos, né? Tocam instrumentos musicais, música, isso eu acho maravilhoso. Também não tenho talento. Se eu começar a soltar aqui meu gogó, a voz de taquara rachada. A única coisa que eu consigo cantar direito é uma música, não sei se você conhece, aquela lá 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 lá. É a única. Eu às vezes me pego no carro ou me pego no comboio ou me pego caminhando e cantando isso. É verdade. Eu acho que já tão impresso que está na minha cabeça, que eu assistia muito, né? Eu canto isso. Mas é a única coisa que eu consigo cantar. Então, qual que é a única coisa que eu consigo contribuir com o que é o meu trabalho, que é a informação. Eu fui, por vários anos, professor no Senac. Então, o que me deu um pouco dessa alegria, dessa paixão pela questão educacional, pela questão de poder passar a informação para outras pessoas, compartilhar isso, né? E até me acostumou um pouco com essa exposição, foi ser realmente professor no Sistema S, me ensinou muito. Trabalhei lá com jovens, trabalhei com adultos e foi algo assim ímpar na minha vida. Então, se eu fosse hoje culpar alguma coisa pela existência do canal e pelo que eu faço hoje no canal, é o Sistema S, é o Senac, certo? O Senac no Brasil, se você já participou ou não participou, conheça, eles têm muitos projetos, inclusive, que podem permitir aí você ter uma profissão no futuro, né? E isso, quando eu trouxe para o meu âmbito, que é o direito, que é a advocacia, mais especificamente a questão de imigração, a questão de nacionalidade, eu comecei a identificar pontos que eram relevantes para as pessoas. Então, assim, hoje, o que é mais relevante para você é saber quando é que você vai ter o seu documento, poder auxiliar a sua família a fazer o documento também. Então, perceba, isto eu posso, lá no canal, trazer uma informação. Inclusive, coloca lá, pronto, às vezes está esses dias em gravação, não vou mentir, também estou afastado de acompanhar os outros canais que eu sou subscrito. Ok. Mas chega lá as notificações, eu não estou acompanhando, gosto muito do Zona de Progresso também. Deixa um abraço pessoal do Zona de Progresso, muito top, contribui demais também para o crescimento das pessoas. E
eu tô por fora. Talvez você já tenha feito esse vídeo lá. Tem muita coisa. Mas já deixando aqui, talvez seja uma dúvida que eu vou tirar aqui, vou aproveitar esse momento, claro, não vou perder. E eu vou ser bem franco, vou dizer se fiz ou não fiz. Pô, e eu já vou aproveitar. Por exemplo, no caso, chega-se agora em Portugal, né? Chegou as minhas filhas, chegou meu genro, chegou todo mundo. Até o Ginho você trouxe, hein? Até o genro trouxe? É. Olha, quando a... Isso aí você tem que lavar muita louça aí pra ajudar o teu sogro, hein, cara? Tu tem que, olha... Ele é um cara bacana, merece, pensa num rapaz bacana, tem que esforçado. beijar o pé do sogro, cara. Mas tá aí. E fazendo um bom trabalho já, aquele que filma. Ainda bem. Faz edição. Ainda bem, Gente, tem que pagar de alguma forma. Pô, Horas. Contribuindo, isso é bacana. E eles vieram e conseguimos fazer o NIF. Boa. Não conseguimos fazer sem um representante fiscal. Eu tive que ser esse representante fiscal, mas não há problema quanto a isso. Nenhum. Minhas filhas já estão matriculadas. Ótimo. Tivemos alguma dificuldade no início, porque eles queriam documentação disso, daquilo nós não tínhamos, mas acabou que conseguiu se matricular. Mas e agora? Como que se faz um manifesto de interesse, estando nessa situação, sendo que eles não têm ainda o contrato de trabalho? Vamos lá. Porque nós também entramos numa empresa para trabalhar. Essa empresa prometeu um contrato e nós ficamos lá um certo período. Não tínhamos contrato nenhum. Vamos lá, vamos em partes. Primeiro, só tem condição de fazer manifestação de interesse quem trabalha. Ok. Então, eu tenho uma filha de 4 anos de idade, vai fazer manifestação? Não. Sim. Tenho uma filha de 16 anos de idade, estuda, vai fazer manifestação? Não. Então, manifestação de interesse basicamente é um processo para quem tem 18 anos ou mais, está no mercado de trabalho, está se desenvolvendo ali. Certo. Ok. Aí, nós vamos para a seguinte questão. Para você fazer uma manifestação de interesse, você tem 3 caminhos. Ou você tem um contrato de trabalho, ou você tem uma atividade independente aberta nas finanças, ou você tem uma empresa e você é empresário. São esses 3 caminhos. Pronto. Ok? Ok. Se não tem nenhum dos 3, faz a manifestação? Não faz. Agora, por exemplo, sua esposa é casada com você? No papel, não. Ei! São só 17 anos. Meu Deus do céu! Olha só, então agora a gente vem aqui e fala assim, tá na hora desse homem ajoelhar e pedir pra casar. Porque desse jeito não dá pra ficar, senhora. Não dá. Então assim, depois ele chega em casa, a senhora conversa com ele, fala assim, se você não casar, sem anel no dedo, eu não lavo mais as cuecas. Acabou. Simples assim. Aí, os 17 anos já se tornam... Vou casamento pensar. vai ser rapidinho, entendeu? Casamento dá pra fazer no consulado do Brasil, se vocês dois são brasileiros, tá bom? Já tô ali, dando a dica mais pra senhora, tá bom? Eu acho que agora, essa parte do vídeo ele vai cortar. Mas se não cortar, ela já tem informação. Agora veja. Tá vendo? Esse é o sério. Se tivessem casados, certo? Facilitava o reagrupamento familiar. Se não estão casados, vão ter que juntar comprovantes inequívocos com um prazo maior do que 2 anos. Sim. De que vocês têm essa relação. Aí você fala assim, mas daí ficou fácil, eu tenho as filhas. E as filhas? Você pode ter filho, mas não ser casado. Porque eu tenho né? Não tem um povo lá que tem um filho, mas cada um vive numa casa, cada um de um jeito. Então, filho não serve de comprovativo. Não serve. Percebendo onde que tá a dificuldade? O que seria comprovativo, então? Tem várias coisas. Por exemplo, imposto de renda em conjunto, vocês fazem? Vai ser o primeiro agora que eu vou fazer. Agora eu vou fazer, né? Porque falou em casar, agora eu vou fazer. Antes eu nunca fiz. Mas pera lá. Mas no Brasil, você fala no Brasil ou aqui? Aqui não. Pode ser no Brasil. No Brasil... Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Não fez. Brasil, qual que é? Isso eu vou falar uma questão cultural, tá? Olha pra você ver a diferença que faz. E hoje, eu tive esse despertar. Foi no último ano que eu estive no Brasil. A importância que tinha de fazer a declaração e de declarar como tem que ser. Primeiro, eu estou fazendo minha parte como cidadão. Segundo. Né? E segundo, porque isso me travou num monte de outras questões. Foi quando eu cheguei lá a ter uma loja. E aí precisei de fazer algumas coisas. E suas declaração de imposto de renda? O banco vai pedir. Aí eu falei, o quê? Não tem. Declaração. Eu sempre declarei como isento. Mas como que você declarou como isento e tem uma empresa? Exato. Aí, que lá era um MEI. Eu fiquei com aquele negócio aberto, pronto. Enfim. E aí eu percebi a importância que é isso, né? Se a gente for olhar. Então não tem essa história, porque era sempre como isento. Exato. Chegando aqui, eu faço a declaração. Eu acredito que também deve contribuir com o meu processo. Espero que sim. Ela não é que ela acelera o processo, mas é bom. Por quê? Você pensar a curto prazo não faz diferença.
Agora, garanto para você que se você tiver uma boa oportunidade e for lá no banco querer pegar um empréstimo para qualquer coisa, eles vão pedir a sua declaração. E aí você vai dar com o burro na água, como a gente fala no Brasil, porque você não tem. E a culpa é única e exclusivamente sua. Sim. Então, ali nós poderíamos ter um documento. Então okay? Não temos, então esse documento não tem. Percebe que o reagrupamento familiar já pode ser mais problemático para sua esposa. Então, talvez, para ela fazer uma manifestação de interesse seja interessante. Agora, se ela não consegue fazer, você tem filhas. Sim. Certo? Dependendo da idade das suas filhas, dependendo do ano que estiverem estudando, elas podem fazer um processo diretamente no CEF, como estudantes, e depois disso beneficiar você ou sua esposa. Entendi. Talvez vocês já estavam legalizados se tivessem executado esse processo. Então, percebe que às vezes conversar comigo dá uma sensação ruim na vida, porque o cara fala assim, ei, eu vou ter que casar e eu já podia ter me legalizado e já estragou meu dia, não valeu a pena hoje. Não, pelo contrário, 5 minutinhos de conversa contigo te garante mais 5 anos. Às vezes pode garantir. De vida mais tranquilas e sem problemas. Pode garantir. Entendeu? Então, na realidade, eu já vejo de outra forma. Essas informações é que nos ajudam. Não lhe deixei chateado nesse final de semana, então. Não, mais ou menos, porque você me deu uma esperança e logo após uma responsabilidade. Vou ter que casar, vai ter que mas casar. Me deu uma esperança para lá, ainda tem jeito. Então, para eles que chegaram, não precisa. E como que a pessoa, então, olha, então eu não tenho emprego ainda, tô aqui, quero ficar, decidi falar, tô aqui, quero ficar. Porque antes tinha essa questão de, pode ter tenho visto agora para procurar emprego. De repente não tem visto para procurar emprego, não preciso mais do visto, mas eu posso estar aqui. Tem. Eu vejo assim, ó. Aí, como que faz uma pessoa que está no caso deles, por exemplo? Se você está vindo para Portugal, eu vou para Portugal, vou começar uma vida lá. Sim. Cara, você tem que fazer o visto. Aí você fala assim, eu não tenho a condição de fazer o visto, nem o visto procurar trabalho. Então, você está se colocando num risco grande. Sim. Certo? Não é aconselhável. Eu calculo a minha vida com riscos. Então, assim, você está se colocando num risco grande. Por quê? Porque se você não tem a condição nem de fazer um visto e procurar trabalho, isso significa que você não tem nem os recursos financeiros que talvez seriam necessários para você começar a sua vida aqui. E pode ser que dê certo. Você vai chegar aqui, vai ter alguém ali embaixo no comentário que vai falar assim, não, o meu primo, meu irmão, meu tio veio com 50 euros e deu certo. Sim. Eu conheço um cara, e depois você pode pesquisar, certo? Que ele fez a travessia em cima de uma corda entre um prédio e o outro do World Trade Center. Olha só, então todo mundo vai fazer porque é fácil, porque um cara fez. Ele fez, é verdade. Não é? Tá gravado, tá no vídeo. Tem até um filme sobre a história desse cara, é um francês, se eu não me engano. Agora veja, talvez pro francês deu certo. Atravessou de um lado ao outro do World Trade Center. Vou aconselhar você a fazer isso? Não. Por quê? Porque você pode morrer, pode ser fatal, pode ser prejudicial para você. Então assim, você tem um tio, um primo que veio com 50 euros e deu certo? Ótimo, fico muito feliz por ele, mas poderia não ter dado. E ele poderia ter ficado numa situação muito grave, uma situação que talvez da qual ele não conseguisse nem se recuperar financeiramente ou desse algum problema realmente sério na vida dele. Então hoje o que eu vejo? Você está vindo ainda, você tem que ver se você tem condição de fazer um visto. Se você não tem condição, espera um pouquinho, aplaca a ansiedade, começa a batalhar, procurar opções para você ganhar um dinheirinho a mais, para você poder fazer o visto vale a pena. Preparado, com certeza. Vale a pena. Tem um rapaz, tal do Eliezer Timniak, que é o cara do Vinda em Finda. Acompanha às vezes o canal dele, tal, e ele fez há muito tempo atrás um vídeo explicando como ele conseguiu dinheiro para vir para a Europa. E foi vendendo brigadeiro. Então ele mostra como é que ele faz o brigadeiro, como é que ele compra no mercado, qual é o preço que ele paga, qual é o preço que ele vende e como ele vende. Perceba, você que às vezes está me assistindo, olha e fala assim, eu não tenho condição financeira. Mas aí você tem às vezes um sábado ou um domingo que você está de folga e que você podia fazer brigadeiro, vender, juntar o dinheirinho para chegar nessa posição. Então, desculpa, eu estou entregando a responsabilidade aí para o seu inscrito, para a pessoa que está ali acompanhando, certo? Do outro lado, você com visto vai ter uma legalização privilegiada. Se você tivesse vindo com visto, você já estava legal. Já estava... Há muito tempo. Vamos para o outro lado. Se você falar para mim assim, eu já estou em Portugal, então qual que é a minha situação? Então acabou para mim, porque só para quem vem com visto, tal. Não, se você está em Portugal, existem várias maneiras de você tratar do seu processo, de você tentar resolver a sua vida, para que
você consiga sua legalização mais rápido do que a manifestação de interesse. Hoje, manifestação de interesse é um processo seguro, mas é um processo muito longo. Sim. E que também não é garantido. Não. Você pode chegar no Não. final, Garantia avaliar... em processo não existe. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim, não, doutor, mas daí fazendo o entrega dos documentos é garantia de que vai vir o visto. Amigo, você não está comprando um Nike na loja, você está fazendo um processo, são coisas diferentes. O Nike já está pronto, você chega lá e fala assim, quanto é? Tanto, paga e leva o Nike. Um processo, você entrega documentos e vão avaliar se você tem condições ou não. Manifestação de interesse, é garantido? Não, não é um Nike numa loja. Pode ser que eu chego na hora e ele fala assim, Pode ser que olha, chega amigo, na hora, aí pra você não tem... dá. Imagina o seguinte, quer ver como eu ajudei a sua manifestação de interesse sem você saber? Vamos lá. Você viu lá o meu vídeo, fez a alteração da sua morada fiscal. Sim, fiz a alteração da morada fiscal. Agora imagina Inclusive, que você... fiz agora, antes de chegar no dia 15, não era isso? Show. Dia 15 de Agora fevereiro. imagine que você não tivesse feito. Imagine que daí fez a declaração de IRS, tem que pagar 25% de tudo que você ganhou no ano passado. Será? Agora que... Aí numa pancada só você tem que dar esse dinheiro todo. Se você não tem esse dinheiro, você paga? Não tem como. Você não tem dinheiro. Sim. Se você não tem como pagar e você não tem o dinheiro, o que ocorre a partir daí? Você fica devendo para as finanças. Se você está devendo para as finanças, eles lhe dão a residência? Não dão. É verdade, eles me E chamam chamam, lá, mas aí me eles chamam olham... lá e vão puxar, olha, tá filho, ó, devendo. você está devendo, você está querendo o quê? Então você percebe Uma que passagem pro uma Brasil. coisa está linkada na outra. Agora que eu fiz essa alteração, Uhum. né, pronto, com essa informação que eu obtive agora, mas a minha primeira declaração ainda estava na morada fiscal do Brasil. Da primeira vai vir cobrando alguma coisa agora ou não? Bem, depende do que você ganhou naquela declaração que você fez. Você chegou Lembra em... até hoje, eu cheguei dia 30 de setembro, aí comecei a trabalhar no dia 8 de novembro, porque teve aquele demora do trâmite ali dos documentos e tal. Então eu comecei a trabalhar no dia 8 de novembro lá na Lisnave. Inclusive mandar um abraço para todo mundo lá da Lisnave, que me recebeu muito bem. Então fiquei na Lisnave e pronto, dia 8 fiz essa declaração. Então foi novembro, dezembro só. Deu 2.000 e poucos euros, eu acho que declarou qualquer coisa. Aí tem que ver como é que foi feita a declaração de IRS. Quem fez para mim também foi o rapaz lá do escritório, que fez isso para mim. Que dependendo de como ele fez, ele conseguiu fazer o enquadramento como residente. Dependendo de como ele fez como não residente. Então, aonde que você vai ter essa informação? No próprio portal das finanças. Se você entrar lá com a sua senha, tal, você vai ver lá a nota de liquidação que eles chamam e lá vai dizer se tinha algo a pagar ou não. Não, eu tive algo a receber, eu ganhei 10 euros. Então sabe o que é? Que já era descontado o imposto na sua folha. Então tá bem. Entendeu? Tá vendo? Obrigado, vocês são chiques. Tem que agradecer o rapaz da Lisnave. E agradecer, sim, claro, o Marinho. Tá. Ô, senhor Mário, muito obrigado, viu? Foi top aí, ó. E Ajudou fez certinho, ó. ajudou aí, O Célio falou que ajudou tá aí. top. Ainda tive ganhei 10 euros ainda. Então. Falou assim, receber Sabe 10 quanto euros. que eu ganhei na minha primeira declaração de IRS? 1.900 euros. Que isso? Na sua primeira declaração? Tudo de imposto já tinha sido pago e depois me foi restituído. Uma coisa que eu falo muito no canal, e infelizmente, né? Então é importante quando eles falam com você assim, olha, você quer ter um contribuinte na fatura? É isso ou não? Isso Não é tem uma a das ver. coisas. Não, isso é uma das coisas. Fala Você assim, já deve ter visto eu falar muito lá no canal assim, tá na hora de validar a fatura. Tem aqui esse macete para você conseguir deduções no IRS. Tá aqui um macete para que você já vá pagando antecipadamente o imposto. Por quê? Porque depois, isso Tem que quando assistir, na eu época tenho que rever esses vídeos Tem todos. que ver, tem que rever ver. esses vídeos, eu vou tem que voltar ver. lá. Hoje eu vou fazer uma maratona, Eu tô que nem o Sauer. Silvio Santos, eu tô dando dinheiro para as pessoas. Olha, de outra e eu forma, eu mas fico tô pensando dando. assim, eu tenho que agradecer demais por você não ter sido bom de bola, não ter sido bom de basquete, porque senão nós Eu tínhamos não posso perdido. agradecer Não, isso. tem que agradecer. Você já ouviu falar da teoria do caos? Já ouviu falar da teoria do caos? Não, me A fale. teoria do caos é um acontecimento, um pequeno acontecimento. Por exemplo, lá, o bater de asa de uma borboleta no Brasil Eu nascer com duas pernas esquerdas. vai gerar um tufão, Ó. porque esse vento vai ir criando, lá em Tóquio. Então, O que é a teoria do caos? Uma única coisinha que muda, uma Muda o ação resultado. que pode ser negativa, muda o muito resultado bom, no futuro. Muito bom. Penicilina, por exemplo, Uhum. foi fruto de deixar ali, tinha várias bactérias Uhum. na mesa. A doutor Fred, não vou arriscar o nome, sou muito ruim para nome, mas já que eu deixei aí,
saiu para viajar, deixou uma Quando janela voltou- aberta, aquilo deu mofo, matou todas as bactérias, sobrou uma, né? Sobrou uma e na hora que ele foi olhar, ela foi responsável por eliminar toda a outra e daí saiu a penicilina. Interessante. E a penicilina salvou muita gente, principalmente Claro. na Segunda Guerra Mundial. Claro. Foi um dos Bem, remédios mais autorizados. Eu torço para estar salvando muita E gente aí vem Célio, com o nosso material. que porque... tentou como futebol, não conseguiu, Não. basquete não conseguiu. Não, E vôlei aí, não de conseguiu, repente, tudo que vôlei tinha bola não conseguiu, dava certo. Não dava certo. E aí o que ele foi? Se especializou em, primeiro, né, adquiriu informação, depois falou assim, olha, vou passar para os outros. Foi para a faculdade, foi para a escola da aula, e hoje nós temos um grande advogado. Agradeço. Que se não fosse ele, talvez eu mesmo teria perdido a oportunidade naquele dia, no dia 8 lá que eu assinei esse contrato. De pegar o contrato, Na verdade, eu assinei o contrato no dia 5, comecei dia 8, mas pronto, teria perdido essa oportunidade, porque a DECO falou assim, olha, sem isso, não dá para contratar. não vou contratar você. É. E aí, foi ele. Mas e eu ainda gosto bem, de- eu teoria do gosto- caos. Eu gosto de ouvir histórias assim. Porque, veja, quando a gente escuta esse tipo de relato, a gente consegue compreender, né, o resultado dessa amplificação, né? Disso de você fazer um vídeo lá, que você gasta tempo para fazer, né? Sim. Mas que, às vezes, aquilo que eu falei para você assim, poxa, eu não atinjo tanta gente quanto o Felipe Neto, né? Ele vai lá tomar banho na Nutella e milhares de visualizações, milhões até, né? E eu vou lá, faço um videozinho, 500 visualizações. Só que dentro dessas 500 visualizações, se tem às vezes uma pessoa que conseguiu ter um resultado efetivo na vida dela, isso é muito positivo. E é por isso que a gente sempre tenta trazer um conteúdo muito variável, né? E variado, inclusive. A gente traz as obrigações fiscais, porque você vem lá do Brasil, outros vêm de Angola, nem todo mundo percebe como isso funciona. Você sabia que E você, por complexo. exemplo, fez agora a mudança da sua residência fiscal, né? Sim, fiz. Então, até dia 31 de março, você tem prazo para tentar se aplicar um benefício fiscal de 10 anos com redução de impostos, que é o NHR, que é o Estatuto do Residente Não Habitual, que é para quem não foi residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos, certo? Poder ter reduções de impostos, ou seja, dinheiro que traz de fora, de fontes externas, que ganha Certo. dinheiro, paga lá 10%, certo? E impostos de serviços prestados dentro de Portugal, tem lá uma redução para 20%, sendo que as cargas tributárias em Portugal podem chegar aos 48%. Então, isto, por exemplo, para programadores, quem trabalha com TI, é muito bom, porque imagina, você está vivendo em Portugal, você está aqui, às vezes legalizado já com o seu documento, tudo, mas daí você começa a prestar serviço, não para uma empresa portuguesa que vai lhe pagar ali 1.600, 2.000, 2.600 euros, mas para uma empresa norte-americana que vai lhe pagar 8 mil dólares, 10 mil dólares, certo? E disso, você vai pagar menos imposto do que pagaria se não tivesse esse benefício fiscal. Olha lá, vamos tirar aqui uma dúvida, eu tenho certeza que eu tenho vários colegas que estão hoje na Holanda, são portugueses, alguns estão por empresas portuguesas, trabalhando na Holanda, e eu tenho certeza que vai ser uma dúvida deles também, que nós discutimos isso sempre lá. Ok. Como que vai ser a declaração e qual tal? Porque lá a nossa empresa, essa última empresa que nos levou para lá, eu tinha o desconto na Holanda. Na Holanda, ela descontava em cima do montante geral, porque nós temos o salário base, mais a ajuda de custo, que era dado diária. Para quê? Moradia, alimentação e transporte. Certo? A Holanda não quer saber, ela pega um pacotão daquilo tudo. Claro. E como o nosso imposto ainda acaba sendo menor do que de quem trabalha lá, ela descontava 9% em cima do montante todo. Independente se era ajuda fiscal, ajuda de custo ou salário. Pronto, deixava lá. E vinha o desconto aqui também para Portugal, 10% e mais 11%. Né? Então, seja 21 e qualquer coisa aí por cento e tal. O que tem que ver é o Como seguinte... agora que eu vou fazer essa declaração? Porque eu tive lá, se for Portugal vai considerar tudo ou só o salário base, porque se for considerar tudo... Vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que ver é o que foi efetivamente pago. Porque isso daí pode ser imposto, como pode ser contribuição social, ok? Então não está claro exatamente o que foi pago lá na Holanda. Agora, o que nós podemos ter com certeza é que existem acordos entre Holanda e Portugal, a nível europeu, contra a bitributação. Então, se eventualmente foram pagos impostos na Holanda, certo? Você tem como fazer a sua declaração aqui em Portugal para informar o quanto você recebeu, o quanto você já pagou e esse
valor que você já pagou, esse alíquota, né, o nome que a gente dá, essa taxa que você já pagou, você não vai pagar, você já vai ter de crédito ali no seu imposto. Agora, de fato, só vai conseguir saber ao certo se for fazer a declaração e no momento que fizer a declaração tiver noção do que já foi pago lá na Holanda, do que já foi descontado. Vamos botar assim, via de regra você não vai pagar os impostos 2 vezes. Pode vir a pagar se fizer a declaração de forma errada. Ok. Tá Então bem? vamos tentar. Então faz um vídeo falando sobre isso pra gente. Vou botar isso no canal, na nossa pauta. Aliás, Já foi na pauta e aí eu ter- convido todos vocês aí que Uhum. estão trabalhando na Holanda, nossos colegas lá que trabalhei junto na FMJ e hoje estão também em outras empresas, que tem essa dúvida direta. Era um ponto de discussão sempre que a gente estava ali nos Eu horários acredito. da pausa, ficava falando, porque eu já tive casos de amigos nossos que estavam lá junto conosco, que por causa de uma falta de comunicação, uns pagaram 12 mais, mil, e outros não pagaram pagaram nada. tal, e veio aquilo, É. e eu tava lá assim, assustado, porque eu falei, gente, eu vim pra cá exatamente Mas isso- pra me juntar mais dinheiro pra pagar as passagens da minha família. Mas isso Se eu tiver um imposto de 12 mil pra pagar, É complicado. eu vou fazer o quê? é complicado. Vamos lá. É por isso que, quando nós falamos de declaração de impostos, é ideal que você pegue um bom contabilista que possa olhar as taxas que foram pagas e fazer a descrição correta para o governo português, porque o governo português não sabe. Então, a quem que cumpre o dever de declarar, de informar, se não a você? Sim. Então é você que tem que dizer, olha, eu recebi isso, mas eu já paguei isso. E ali vão ser feitos os cálculos, Certo. ok? Se você omitiu o que você já pagou para o governo português, é como se você não tivesse pago nada. Nada. E aí o que ele vai fazer? Cobrar. E aí depois para Exatamente. resolver o problema é bem complicado. Então assim, o melhor é sempre sentado aí com um contabilista, falar assim, ó, isso aqui é o que eu trabalhei no ano passado, isso aqui é o que eu já paguei, e isso aqui, né, é o que eu tenho que declarar. Aí o contabilista vai fazer os cálculos dele e vai falar assim, bem, então aqui nós temos um crédito, aqui nós temos algum valorzinho ainda residual a pagar, isso aí ele vai ver caso a caso, conforme o quanto você ganhou, tá bom? De um modo geral, quando a gente fala dessas questões, né, de IRS, de impostos, nós fazemos vídeos que são pontuais e que ocorrem todos os anos. Então, por exemplo, agora teve a época de validação de faturas, teve a época de comunicação de agregado Validação familiar. de fatura. Ou seja, quando eu dou meu contribuinte lá, Uhum. já não está resolvido? Não. Eu tenho que pegar aquela fatura e lançar no sistema? Exato, porque o sistema ele não é automático. E Então, então o que que significa que significa? todas as minhas contribuições foram por água abaixo? Eu Não. nunca guardo as faturas? Não, não. Eu sou uma pessoa que não guarda as faturas. Tem Não, vezes não. que a pessoa até fala, sua fatura não, obrigado. Não. Não quero. Vamos lá. Quer papel. Quando você não coloca o contribuinte, não tem como as finanças saber, como não tem como as finanças saberem, você, né, de fato, não Certo. vai ser beneficiado. Também não vai ser prejudicado, mas não vai ser beneficiado, Sim. ok? A partir do momento em que você coloca o seu contribuinte nas faturas, Certo. né, as finanças têm noção, têm informação de que você fez aquela compra e elas precisam que você valide a fatura. Ou seja, o que é validar a fatura? Para as finanças entra tudo como despesa geral. Aí cabe a você, até o dia 25 de fevereiro, informar para as finanças assim, não, mas isso Hoje aqui que foi... dia? Hoje é dia 18. 18 de fevereiro. Lá, Então, tem que Ah. fazer isso. Tem vídeo lá no canal, no Diário Onde? da Cidadania, Certo. falando sobre como fazer a validação de fatura. Vamos pôr o pedido passo da a passo. cidadania. Por quê? Porque daí você tem que colocar assim, ó, não, isso aqui foi despesa de educação. Isso aqui foi despesa de saúde. Isso aqui foi despesa, por exemplo, com lares, transporte. Aí eu vou lá e vou direcionando. Aí você vai direcionando o que é cada coisa. Lá não é faturas? Lá não é faturas, exatamente. Tá. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você divide cada despesa na sua respectiva cesta. E presta atenção no pulo do gato. Ah, Quando nós falamos da despesa geral, até 250 euros você consegue deduzir dos impostos. Acima disso, não vai deduzir mais nada. Agora, se você jogar algumas que forem relacionadas, evidentemente, a isso, a saúde, a educação, aí você consegue ampliar essa capacidade de dedução. E aí você vai tendo mais lá. Vamos só supor, tá, que eu já não lembro do valor certinho, mas vamos dizer para educação mais 250 euros, para saúde você tem mais 250 euros, para lares você tem mais 250 euros, para transporte você tem mais 250 euros, então somando aquilo tudo, ampliou muito mais do que uma única cesta. ok. Percebeu? Percebi. E aí aonde vem o ponto que quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, eles vão olhar aqui do IRS, vão olhar e vão falar assim,
você já pagou 2.000 euros. E o que você tinha para pagar seriam 2.500. Mas como tem lá 2 cestinhas de dedução que tiram lá 250 cada uma, já ficou 2.000, então já ficou empatado. Sim. Agora, se tiver 3 cestas, 4 cestas, 5 cestas, você começa a receber dinheiro de volta. Ah, então aí o que vem é daí. O que vem é daí. Os 10 euros que você recebeu que eu é daí. recebi foi daí. É daí. Eu vou E entra, colocar tudo na inclusive, sua cestinha. um gasto que você tem e que muita gente que está acompanhando a gente tem. Gasto com aluguel, com arrendamento. Sim. Agora você que está assistindo, presta atenção no que eu vou falar. Quando você chega lá, conversa com o proprietário do imóvel fala assim, eu te faço um descontinho aqui, e a gente não comunica o contrato nas finanças. Quem está perdendo esse dinheiro é você. Por quê? Porque você está ganhando um descontinho, o contrato não está nas finanças, mas por outro lado, você não consegue ter a dedução, você não consegue recuperar esse valor. Nada daquilo. A maior parte da dedução que eu tive naquele ano foi relacionada ao aluguel. Vamos conversar, senhoria, na hora que chegar aí. Comunicar o contrato. Vamos conversar a respeito, Exato. eu acho que vale a Porque pena. o aluguel é um valor alto que você Sim. paga todos os meses. Verdade. Então, é aonde você consegue ter mais retorno nas deduções. Isso é saúde. Saúde tem um retorno alto também. Saúde, eu não quero ter que... Não, melhor não ter problema de saúde. Não Agora, quero moradia você ter- precisa ter. Não quero ter que fazer nenhuma dedução, jogar nada na cestinha de não, saúde. não. Esquece, não quero precisar de comprar Exato. remédio nem nada. Mas, basicamente é isso. Então, nós lá, fazemos um pouco disso que fazemos aqui, nessa conversa consigo. Trazemos um pouquinho aqui, um cafezinho aqui, um cafezinho lá, ali. um cafezinho lá, com informações, certo? Que são relevantes para quem é português, para quem é imigrante, para quem já está aqui há 6 anos, para quem está aqui há 10. Então pera lá. Então não, lá a pessoa pode entrar, não precisa ser só brasileiro, Não. precisa ser só imigrante. Não. Os portugueses também vai ter informação Vai. que vai contribuir com o dia a dia dele. Porque nem todo português também às vezes sabe de tudo ali. Exatamente. Como tudo, como A nós. gente Eu não tenta- sei de tudo o que acontecia no meu país, Exatamente. como é que funcionava o sistema, principalmente. Exatamente. Não era do meu interesse. naquela época. Mas nós tentamos trazer o máximo de informações que possam beneficiar a toda uma parcela, das pessoas que nos acompanham. Então, não trago só informações para quem quer vir. Trago informações para quem está aqui também. Sim. Justamente para quê? Para que o máximo de pessoas consiga se beneficiar. Tem gente que fala assim, mas aí é ruim, o Estado está perdendo. Não, não está. Portugal não está perdendo. Hoje, aqui em Portugal, a Segurança Social bateu recorde de arrecadação de impostos, de impostos não, contribuições é o nome correto, mas Segurança Social teve o ano recorde de arrecadação com imigrantes. Foi mais de 1.500 milhões, que é a forma que eles falam aqui, Sim. Lá no Brasil a gente fala 1 bilhão e 500 milhões, mas 1 milhão, e 500 milhões é a forma que eles colocam aqui. Só eu que vi a algo desse arrecadação tipo mesmo, no uma ano. reportagem sobre isso. Que Exato. teve um recorde de arrecadação e o maior número deles são de imigrantes. Exato. Inclusive, eu não sei se na mesma reportagem também falava que hoje tem maior número de imigrantes do que às vezes de crianças ou idosos, alguma coisa assim aqui. Exato. É. Porque muito da população portuguesa hoje é idosa. Então, para você ter uma ideia, hoje, as informações que contam lá, que vieram dos censos e tal, é que nós temos aí 7 pessoas que estão inativas, que já estão aposentadas, seja pela Segurança Social, seja pela Caixa de Aposentações, para cada 100 pessoas que estão ativas. Então nós temos praticamente uma pessoa ativa para cada pessoa que está aposentada. Então, os imigrantes, eles contribuem muito Para aqui que funcionar tudo. com Porque se o não tem sistema. arrecadação, Exato. não tem como eu pagar Não, as aposentadorias, Não. não tem como eu pagar, às vezes, os auxílios que são dados, não tem como eu Exatamente. pagar aquelas pessoas que estão acidentadas ou que perderam o emprego, não tem como eu Exatamente. pagar nada, porque Exatamente. todos esses valores que são direcionados para essas finalidades, Exatamente. todas elas vêm da arrecadação de impostos. exatamente. Vem da arrecadação de impostos, Então- contribuições sociais, tudo isso. Vale a pena deixar assim, Sérgio, facilita para nós. Eles estão trabalhando Ajuda a nisso. gente. Estão trabalhando Então, nisso. e olha, eu recebi boas notícias aqui. Eu vou deixar um coraçãozinho para a CEF. Se ela colocar isso, eu
2021 e 2022 e nossa. Isso, pelo que tudo consta, certo, vai ser retomado e vai ser resolvido. Isso é a expectativa e nós torcemos por isso. Torcemos para isso e contamos sim com a competência desse órgão e com os funcionários que lá se encontram e vai dar tudo certo. E o próximo vídeo vai ser gravando, agradecendo e mostrando, olha, vou ficar muito feliz de ver esse vídeo. E já lá marcar Célio, Sauer, ó, você tem parte aqui. Show. Com certeza dessa história. Célio, prazer imenso foi Alegria estar com nossa. você. Compartilhar um pouquinho, né, desse momento, desse espaço e mostrar também o seu trabalho, o trabalho que você faz nas redes sociais, esse trabalho que é super importante. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas? Eu ia pedir unicamente, encarecidamente, para você conhecer lá o Diário da Cidadania. Joga no YouTube, certo? Ou joga Célio Sauer no YouTube, mas é muito mais fácil escrever Diário da Cidadania que Célio Sauer. Sim, certo? Então, assim, procura por Diário da Cidadania. Você vai encontrar lá o nosso canal. Com certeza eu tenho um videozinho lá, pelo menos, que vai lhe trazer uma informação positiva e que vai poder lhe ajudar. Olha, gente, não deixa de conhecer. Esse é um canal que eu tenho, pronto, não sei se é só eu, acredito, não sei. Eu tenho lá várias listas. Eu tenho minha lista de músicas para certo tipo de coisas, então são os canais e tem a lista de música. Eu tenho ali informações e esse é aquela lista que você cria para canais de emergência e para ser consultado diariamente. Então já pega lá, entra Diário da Cidadania, se inscreve, ativa o sininho e cria depois uma lista lá assim, olha, não tem aquela lista, ver depois, mais assistidos, cada um nomeia da forma que quer, coloca lá, ó, esse aqui é um conteúdo diário, que é diariamente, primeiro tem conteúdo atualizado, todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo. Olha o comprometimento. Nós já entendemos que o trabalho é sério pelo comprometimento. E se tem uma pessoa que é comprometida com o trabalho aqui, eu posso falar que é essa pessoa. Obrigado. Que vos fala aqui agora, Célio Sauer. Bem. Tá bem? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Para nós é uma honra, viu? Tá bem. Muito obrigado. Tamo junto. Sucesso para você no seu canal, na sua carreira, no seu trabalho. Continue, tá? Eu sei que às vezes tem dias que são difíceis, porque para fazer esse tipo de trabalho, nós sabemos muito bem, olha que nós não temos a metade da história que você tem ou de responsabilidade de conteúdo ali que para você ainda... Mas é muito difícil às vezes fazer esse trabalho. Eu acredito. E são muitos os fatores que às vezes remam contra, né? Mas não desiste não. E pensa o seguinte, sabemos que temos outros conteúdos aí que às vezes ganham muito mais impacto do que os nossos. Mas eu não tenho às vezes ideia do que é o seu trabalho, do que você faz. Às vezes aquela uma pessoa que você conseguiu modificar a história dela, ela vai criar uma outra história. Exato. Então, às vezes a gente não tem noção da dimensão do que nosso trabalho alcança e do que é. E eu te falo, mais uma vez vou usar, se não fosse a sua dedicação, às vezes ali você abdica do seu tempo, da sua família, né? Você é pai, você é marido, então você tem toda ali, às vezes você abdica do seu tempo. A gente, quando faz, por exemplo, vídeo todo dia, a gente tem que estar no final de semana, por exemplo, produzindo vídeo, conteúdo, né? A gente tem que trabalhar, mas quando volta para casa, continua a trabalhar, né? Então, vou te colocar a pensar no seguinte, olha, uma pessoa que viu, uma pessoa que assistiu, uma pessoa que teve a oportunidade de aqui estar, de dar continuidade, é uma pessoa que está também começando um outro trabalho. Não, isso é muito bom. Olha para você ver, olha de onde nasce, olha da importância que é. Posso te afirmar categoricamente, Europa em Destaque não existiria se o Célio não tivesse dado aquele cafezinho gratuitamente. E olha, eu já mandei mensagem para ti, depois eu vou mandar, se ele permitir, eu já mandei mensagem para ti em finais de semana e você respondeu. Sim. E aqui, se você manda mensagem, o escritório da pessoa fecha às 6, você mandar às 6:01, não tem resposta, é só no outro dia e no meio do dia, e se der, né? Então, assim, às vezes você não tem noção. Então, esse canal só existe, esse trabalho que está sendo feito só existe, essas pessoas estão tendo a oportunidade de ter as informações que está tendo, porque você abdicou do seu tempo e teve um carinho. E essa é a minha história. Agora, você imagina quantas outras que às vezes você não ouve
mas que estão acontecendo nesse momento, quantas outras coisas que estão acontecendo dentro de Portugal, quantas pessoas que modificaram e que estão contribuindo também com a sociedade, que só foi possível através da sua contribuição. Então não deixe de fazer esse trabalho, eu espero que você não deixe nunca, só cresça ainda mais esse canal, que possamos espalhar isso, e a palavra que eu tenho para você hoje chama gratidão. Bem, muito obrigado. Tá bem? Eu fico muito feliz e torço para que o Europa em Destaque fique maior que o Diário da Cidadania. Olha, então Tomara que fique. Sim, tá? se chegarmos pelo menos perto do que Não, você, não. nós já estamos felizes. Eu acredito que tem muito para passar, porque a gente trabalha com um nicho muito pequeno, muito fechado, e vocês têm a capacidade sempre de, né, trazer muito mais informações do que nós. Tanto cultural, tanto de localidades, quanto informações também, né, como as que nós estamos trazendo aqui hoje. Que é de muita grande relevância. Bem, muito obrigado. E acompanhe aqui o canal dele. Não deixem de se inscrever e de ativar o sininho também, tá bom? Esse é Célio Sauer, do canal Diário da Cidadania. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. Guardo na boca, gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só, e aí? Será que você volta? Tudo à minha volta é triste, e aí? O amor pode acontecer de novo pra você, palpite.